Prezados irmãos, boa noite. Que Deus nos salve no amor e na luz. Vamos hoje traçar breves digressões a respeito de um tema que se encontra inserido em O Livro dos Espíritos. O assunto é muito amplo e, ao mesmo tempo, complexo. Vamos procurar abordar na temática daquela forma mais simples, de tal maneira que tenhamos a possibilidade de tirarmos os ensinamentos, as ilações necessárias às nossas vivências terrenas, porquanto, enfim, uma boa vivência é o que nos interessa. O que se pode falar sobre liberdade? O que é liberdade? Liberdade é algo que todos anseiam, que todos desejam ardentemente. É alguma coisa que flui lá da nossa intimidade e sem a qual torna-se muito difícil a gente enfrentar as experiências terrenas. Há quem diga que, muito embora todos nós ansiemos pela liberdade, busquemos a liberdade, falemos, briguemos até por ela, paradoxalmente, parece que gostamos de alimentar os grilhões, as algemas que ainda nos prendem às imperfeições terrenas. Falamos de liberdade sempre em relação aos outros, quando desejamos que as nossas manifestações sejam aceitas, sejam aplaudidas, sejam entendidas. No entanto, me parece muito interessante essa observação muito oportuna, feito por um estudioso do comportamento humano, quando ele apregoa essa necessidade que nós também deveríamos ter de nos libertarmos por completo das algemas que nos prendem, as imperfeições que tanto nós fazemos uso e que amamos até. Eu achei essa comparação muito interessante. Mas liberdade é isso. É esse direito que a criatura humana tem de pensar, de agir de acordo com a sua consciência, respeitando naturalmente o direito do próximo. Detalhe que nem sempre é observado. Quando nós falamos em liberdade de pensar e de consciência, nós estamos abordando uma questão muito ampla, mas de uma amplitude absoluta. Muito embora nós sejamos os artífices dos pensamentos que brotam lá da nossa intimidade e que se fazem presentes no direcionamento da nossa existência,
Essa liberdade, ela tem que ser muito bem dosada para que nós não invadamos aquela zona de conforto do nosso semelhante. A liberdade, ela tem a sua razão de ser. É uma dádiva concedida pela divindade ao ser inteligente, ao ser humano. Em relação aos animais inferiores, nós não podemos estabelecer essa relação de igualdade, porquanto os animais inferiores, eles são impulsionados pelas forças instintivas. Mas nós temos a liberdade de pensar e, naturalmente, de agir. O que se torna uma situação muito complexa, porque nós temos que entender que, a partir de um determinado limite, nós estamos invadindo essa zona de conforto do nosso semelhante e, portanto, extrapolando do bom uso da liberdade e do direito de pensar. O pensamento, intimamente ligado, relacionado à questão da liberdade. Mas o que é o pensamento? Dizem os psiquistas, os psicólogos, que o pensamento é um conjunto de atividades psíquicas, de processos psíquicos que emergem da nossa consciência, e que, de certa forma, contribuem para a estruturação do nosso conhecimento durante cada etapa reencarnatória. Agora, aduzimos nós. Mas é essa propriedade, é uma qualidade tão significativa, tudo em nossas existências está relacionado fundamentalmente ao nosso pensamento. Nada nós fazemos que o pensamento não esteja presente. Daí o nosso cuidado, porque pensar é livre, faz parte dessa condição de livre-arbítrio que a divindade concedeu ao espírito humano. Nós temos esta qualificação, esta possibilidade de pensar, de estruturar ideias e de partir para a ação. Aí é que está o problema. A nossa consciência é anterior ao ato de pensar. O assunto tem esse título, liberdade de pensamento e de consciência. A consciência é algo mais profundo. Diz Kardec, ou melhor dizendo, informa o mentor de Allan Kardec, que a consciência é um pensamento muito profundo, muito íntimo, algo muito internalizado. Diríamos nós que a consciência está quase que intimamente ligada ao espírito. A projeção dos pensamentos passam pela consciência. Aquilo que a nossa vontade determina que aconteça, passa pela consciência. E segue em busca de instâncias energéticas mais externas, a exemplo do campo mental,
para que estes impulsos se organizem, se estruturem, e então o pensamento seja projetado para a nossa consciência de superfície, quando então nós tomamos uma deliberação qualquer. Esse é um detalhe, como eu falei, uma dádiva da própria divindade concedida ao homem. Nós temos essa liberdade que no nosso linguajar espírita nós utilizamos como livre-arbítrio para pensar e agir da melhor maneira possível. A liberdade, meus amigos, é uma coisa tão séria que ela extrapola os limites das leis terrenas. Existem leis que regulam o nosso relacionamento. Eu posso pensar em agredir aqui o meu colega, mas se eu executar a ação, eu estarei sujeito às penas da lei. Pensar, eu tenho toda a liberdade. Em princípio, ninguém conhece o que eu estou pensando. Eu não sei o que ele está pensando. É uma coisa muito íntima, é uma coisa muito sutil, muito embora nós saibamos, por informação dos nossos mentores, que os pensamentos, após sofrerem essa organização, essa estruturação no campo mental, eles sejam projetados e, por artifícios ideoplásticos, permaneçam aderidos à nossa psicosfera, à nossa aura. Eu posso idealizar aqui uma atitude inadequada. Esse pensamento, ele é projetado, fluidicamente ele marca a minha psicosfera individual, e um espírito, por exemplo, que nos visita, um espírito amigo, um familiar, ele vai perceber perfeitamente na minha aura a projeção daquele pensamento menos digno. Mas se for um espírito menos categorizado, um daqueles que nos espreita constantemente, à espera de um deslize, à espera de uma abertura de uma pequenina janela aqui na nossa estrutura psíquica, ele vai identificar o meu mau pensamento. O que é que o obsessor vai fazer? Alimentar aquela ideação, sugerir, através de mensagens telepáticas, que eu continue a pensar daquela maneira. É assim que, muitas vezes, o indivíduo, invigilantemente, nem se apercebe que está cometendo um deslize, de certa forma, grave. Porque pensamento é tudo. Ele passa a alimentar uma determinada situação. Ele passa a se comprazer com aquele pensamento inadequado, de livre e espontânea vontade. Ele tem toda a liberdade, liberdade concedida por Deus. Acontece que o mau pensamento é o chamariz para os espíritos inferiores, para os espíritos obsessores, para aqueles que estão aqui na erraticidade, nos envolvendo e esperando só a chance de alimentarem essas ideações inadequadas. A princípio, criamos um quadro de auto-obsessão.
aquilo nos martiriza. Aquele pensamento passa a fazer parte quase que do nosso cotidiano. Depois, os espíritos passam a fortalecer esse tipo de ideação, nos hipnotizando. E telepaticamente induzem esses clichês mentais que com muita facilidade nós assimilamos. E então evoluímos para um quadro de obsessão bem caracterizado. Aí torna-se um pouco mais difícil o tratamento, porque houve uma conjugação de pensamentos e de ideias, houve, da parte da criatura, a assimilação dos clichês mentais projetados pelos inimigos desencarnados, e o indivíduo desenvolve lá um tipo qualquer de transtorno psicológico mais complexo que passa a interferir na sua vida, na sua existência, na sua produtividade no trabalho, porque ele se converte no enfermo mental. Mas a liberdade vai continuar a existir. É um direito concedido pela divindade, que espera que nós a utilizemos com uma certa responsabilidade. Ah, mas eu sou ainda um espírito imperfeito. Eu nem sei como utilizar os meus pensamentos com essa responsabilidade que você está falando. Eu tenho a liberdade de pensar o que eu quiser. Como eu vou saber que a divindade me concedeu esta dádiva para que eu possa utilizá-la bem e evoluir espiritualmente? Como eu vou saber? As pessoas se perguntam aí fora. As pessoas não têm conhecimento de determinadas situações que nos foram informadas pelos espíritos. É interessante, nós não podemos nem achar que eles estejam tão equivocados assim. Houve falta de oportunidade. Os senhores e as senhoras que aqui estão tiveram um dia a oportunidade de se aproximarem da doutrina. Por um motivo qualquer, não interessa, mas se aproximaram. E passaram a assimilar as lições, a ler, a entender os mistérios da vida e da morte. Passaram a ter uma compreensão muito mais abrangente, muito mais alargada, uma visão muito mais profunda dos objetivos de uma existência. Uma coisa é você perguntar lá fora a um leigo o que é que ele acha da vida. Eles não vão saber responder. Ou vão dizer, a vida é um acaso. Aliás, eu não me sinto bem. Eu não pedi para nascer. Quantas vezes a gente escuta isso? Eu não pedi para nascer. E a gente, assim, muito compadecido, escuta aquilo e diz, meu Deus, quando esta criatura vai despertar para o bem dela? Porque é impossível você, da noite para o dia, incutir na cabeça de alguém esta massa de conhecimentos que os senhores estão adquirindo através dos anos, com uma participação mais efetiva no contexto doutrinário. Mas as pessoas não sabem que nós somos regidos por leis cósmicas, que por misericórdia divina foram a cada um de nós concedidas. As criaturas vão simplesmente dizer, você
se esforça tanto para caminhar na estrada do bem, com que objetivo? Se eu posso aqui me locupletar nessa existência atual, imaterialmente, passar a viver muito bem, porque a vida é uma só, é isso que interessa. Nós temos que gozar a vida da melhor forma. Depois é o nada. E a gente continua compadecido a observar esse comportamento extremamente comprometedor. Então nós falamos, olha, a liberdade que você goza é a mesma que a divindade me concedeu. A responsabilidade que eu procuro desenvolver em minhas atitudes é a mesma responsabilidade que deveria orientar os seus atos, as suas atitudes. Como? Por quê? Porque todos somos iguais. Deus quer bem a seus filhos de uma maneira equânime. Não há diferenças. Não há diferenças. Não se iludam. Nós não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, sim. No mais legítimo sentido do termo, nós somos filhos de Deus. Todos nós temos um determinismo a seguir na vida. Determinismo é o único que eu aceito. É o determinismo da evolução. Pode custar milhares de anos, séculos, milênios, mas nós vamos evoluir. Saímos de uma situação muito simples, despertamos a nossa consciência humana numa determinada época, passamos por mundos, os mais variados, primitivos, mundos de provações, de expiações, vamos ingressar em planetas que resguardam uma humanidade mais regenerada, e um dia seremos espíritos puros, porque ninguém foge desse determinismo evolutivo determinado pela divindade. E o que nos impulsiona nesse sentido? Qual será o mecanismo que a divindade utiliza, que a divindade usa a mão? Olha, é uma coisa muito simples. Quando nós somos criados por Deus, e Ele quer bem a todos, somos os filhos diletos de Deus, Ele, na nossa consciência, que é uma instância muito mais profunda, praticamente jungida ao Espírito, Ele estabelece o seu código, Ele faz uma gravação. Então, nós recebemos as leis divinas, as leis morais. Elas ficam impressas em nossa consciência, para que nós tenhamos, então, uma diretriz, um objetivo, um amparo, algo que nos impulsione no sentido do bem, porque senão as facilidades, as quimeras, os ouropés da existência nos atrairiam sempre para o lado negativo, que é muito mais simples, é muito mais gostoso. Mas acontece que aqueles indivíduos que já passaram pelo processo da iniciação espiritual e que despertaram para a realidade da vida e da morte, e que sabem que a todo custo vão ter que realizar um pouco mais de esforço e de desenvolver a boa vontade no sentido de se autoprogramar a realizações efetivamente mais louváveis,
eles buscam aqui na consciência, com muito mais facilidade, essas leis morais, esse código divino que está inscrito. Todos nós temos em nossas consciências a lei divina inscrita pela divindade, que é o que nos permite que nós, aos poucos, não numa reencarnação, mas nas reencarnações sucessivas, possamos lapidar cada uma dessas leis. Para os senhores terem uma ideia, aqui, em O Livro dos Espíritos, na questão 648, está escrito um detalhe muito interessante. Kardec, ele tece um comentário com o seu mentor, o Espírito Verdade. E ele diz mais ou menos assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Responde o Espírito de Verdade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então, vejam os senhores, são 10 capítulos e por eles todos nós passaremos. Neles todos nós seremos testados. Seremos aprovados ou não, em cada um desses capítulos, na dependência do nosso grau de boa vontade, de conscientização, de desejo de evoluir. Acreditamos nós que neste momento, nesse instante cósmico que nós estamos vivendo, nessa transição tão complexa, nesse momento de separação do joio e do trigo, acreditamos nós que os senhores e as senhoras aqui sejam verdadeiros felizardos. E temos que dar graças a Deus. Com que dificuldade nós abraçamos uma doutrina tão simples que nos põe em contato quase que direto com estas revelações tão importantes para o nosso futuro. Mas nós temos as respostas de tantas as questões. Temos que agradecer, meus amigos, a divindade, porque hoje sabemos a lei divina, as leis morais estão aqui, incertas em nossa consciência. E por isso nós estamos buscando uma forma digna de colocar em ação a lei de liberdade sem constrangermos o nosso próximo. Muito pelo contrário, respeitando-o, como dizia o Cristo, não desejando a ele o que eu não gostaria comigo. Esta é a base fundamental da nossa maneira de pensar. Pois bem, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta? Há posições no mundo
em que a criatura ache que possa gozar de uma liberdade absoluta? Existe essa posição? Não, porque vós todos necessitais um dos outros. Os pequenos como os grandes. Nesse caso, o grande, digamos, um empresário, dono de uma empresa imensa, ele não pode sobreviver sem a ajuda, o auxílio, o trabalho dos humildes, dos pequenos, dos operários, dos trabalhadores. Assim como aquele humildezinho não pode dispensar o trabalho ofertado pelo empresário. Então, essa nossa liberdade é relativa. E nesse relacionamento entre as partes, nós estamos submetidos às leis que regulam o nosso relacionamento aqui, ao nível da matéria. Em relação à divindade, nós também estamos submetidos a outras leis, as leis morais, que vão regular o nosso relacionamento com Deus. Isto é de muita importância e nós temos que agradecer muito aos bons espíritos pelo fato de sermos conhecedores desse detalhe. Vem agora uma questão interessante. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A condição. Responde muito sabiamente o mentor de Allan Kardec. A do eremita no deserto. Ele está só. Ele está gozando ali, aparentemente, de uma liberdade absoluta. Ele pensa, age, faz o que quer, o que lhe dá na telha. Mas, de repente, ele observa lá do alto da montanha um outro eremita. Ele disse, alguém invadindo o meu espaço. Já não existe a liberdade absoluta. A partir do momento em que outro se aproxima, você tem direitos a respeitar, para que não haja invasão daquela zona de conforto. Então, os dois eremitas que ocupam o mesmo espaço já não gozam de uma liberdade total. Eles vão respeitar os direitos individuais. E, finalmente, a pergunta 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Olha a resposta sábia do mentor. Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Pois bem, falamos da liberdade para podermos, então, conciliar liberdade e pensamento. Neste capítulo, onde Kardec estuda as leis morais, não sei se vocês sabem, o Livro dos Espíritos está dividido em 3 grandes livros. O primeiro livro, ele abrange todas as questões ligadas às causas. O segundo livro, ele aborda as questões relativas ao mundo dos espíritos. E o terceiro livro, ele está dedicado às leis morais, também chamada de lei divina, ou lei natural. É aí onde aqueles 10 fatores são bem analisados por Kardec com o auxílio dos mentores. Por isso eu acho que
O livro terceiro, vejam aqui, em O Livro dos Espíritos, as leis morais, talvez seja algo assim de muita importância para que nós revisemos e coloquemos aqueles ensinamentos entranhados em nossa memória para que tenha-se condições de, a partir de um determinado instante, utilizarmos na prática aqueles ensinamentos que vão ficando agregados à nossa memória imperecível. Olha só. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Agora já estamos fazendo aqui uma ligação entre a lei de liberdade e o pensamento, que é uma característica psicológica, psíquica do ser humano. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Responde o mentor. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Ninguém pode me impedir de pensar algo que, por exemplo, me passa agora pela cabeça. O time do meu colega Dilson, que é o Flamengo, não vai vencer o Corinthians. Estou aqui pensando. Ele não está nem sabendo, está ali feliz. E eu aqui pensando. O time... É um pensamento meu. Ninguém pode interferir na liberdade de eu alimentar este pensamento. Pode? Não. Mas tem aí um detalhe. Ninguém pode interferir no meu pensamento. Mas se eu quiser manifestá-lo por meio de uma ação, gritando com ele, o Corinthians é... eu estarei cometendo uma atitude ilícita. Aí eu posso ser contestado. Pode haver uma repressão. É o que acontece na sociedade quando o malfeitor pensa na realização de um determinado crime. E na tentativa de executá-lo, ele é reprimido pela lei e sofre as consequências da lei terrena. Ninguém pode impedir a minha manifestação consciencial. A consciência é alguma coisa ainda mais profunda. Pois bem, não se pode impedir a manifestação da consciência. Nem os espíritos têm acesso à intimidade da minha consciência, a não ser, imagino eu particularmente, espíritos muito qualificados. Eles podem ter acesso aos meus pensamentos, aqueles que eu projetei e que gravei aqui na minha tela áurica. Mas na minha consciência, só eu e Deus temos conhecimento. É tão séria essa questão da consciência, meus amigos, que muitas vezes o indivíduo sofre uma série de sintomas desarmônicos relacionados com o psiquismo, desequilíbrio, perturbação, quadros depressivos. Ele nem sabe conscientemente o porquê, mas lá na consciência, em ebulição, encontram-se os atos, as atitudes antiéticas que ele praticou numa reencarnação pretérita mais recente. Daquilo em ebulição. Vez por outra, lá do inconsciente profundo, emergem, sobre a forma
de flashes ideoplásticos, estas sensações incômodas. Digamos que eu tenha cometido um crime covardemente e não consigo, na atual reencarnação, levar uma existência mais tranquila. Não sei como eu vivo como que sobressaltado. É alguma coisa que me oprime aqui o coração. É uma ideia que eu não sei determinar. É algo que vem, que volta, que de repente, parecendo que está tudo bem, o sintoma desagradável passa a me atormentar. É exatamente a tal da consciência pesada. Não é assim que o povo fala? Isso é a consciência que está pesando, as bobagens que cometeu, ou na reencarnação atual, ou em reencarnações pretéritas. Essa questão da consciência é muito séria. Por quê? Por que a consciência se manifesta? Porque é nela que está inscrita a lei de Deus. Se está escrita a lei de Deus, a lei divina, as leis morais, e eu comprometo a minha consciência com atos indignos, vai haver um conflito, porque a consciência é o meu juiz interno, é o meu juízo crítico. A minha consciência vai estar ali dizendo, você errou. É como se houvesse uma briga entre o eu, o inconsciente profundo, e o meu ego, a minha consciência de superfície. O eu para o ego, você não está legal, você errou. Você vai ter que, por um esforço, modificar a atitude, se recuperar, se ligar mais às práticas éticas, às atitudes éticas, levar mais em consideração o fator religiosidade, ligar-se mais através do pensamento à divindade por meio da prece. Então há esse conflito, e essa consciência pesada é exatamente a causa de uma série de manifestações depressivas, difíceis de serem controladas e que não respondem satisfatoriamente aos medicamentos dos psiquiatras, aos tratamentos psicoterapêuticos, etc. Para que nós tenhamos uma consciência realmente tranquila, nós temos que aprender a bem conduzir os nossos pensamentos. E esse aprendizado, quem sabe, está começando na presente reencarnação. No momento em que nós tomamos o contato com a doutrina dos espíritos e que passamos a entender que o pensamento é a base de tudo, que o pensamento é a forma pela qual eu posso me ligar à divindade por meio de uma prece sentida, que me conforta, que me traz forças para continuar a caminhada terrena, que me permite o estímulo de enfrentar os desafios cotidianos, o meu pensamento passa a iluminar a minha consciência. E aquela luzinha bruxuleante lá na intimidade começa a brilhar. E eu me ligo às atividades fraternas, eu procuro a instituição e me ofereço para um trabalho que possa me trazer o estímulo que eu careço na presente encarnação. Quantas vezes a gente escuta, eu estou cansado, eu vivo cansado. Cansado de quê? De não fazer nada, de não ter nenhum objetivo, de não ter um objetivo na vida. Mas vá procurar esse objetivo, então, na instituição espírita. Lá você tem um leque de atividades imensas, onde você pode ser útil naquilo que você achar que tem mais intimidade, vocação. E aí, esse cansaço, essa inutilidade, elas vão desaparecer. Você vai se sentir mais útil,
porque não há nada melhor para o espírito do que ajuda, o auxílio ao nosso próximo, aquele que muitas vezes estão muito mais carentes do que nós. O pensamento elevado, o pensamento equilibrado, é uma forma de nos tirar da solidão. Ah, eu sou tão solitário. Por que você é solitário? Vive enfurnado dentro de casa assistindo televisão 24 horas por dia? Então você se sente enfermo. Enfermo por ser inútil, por não estar sabendo aproveitar, porque nós estamos submetidos a uma lei, aquelas que estão escritas na consciência, que é a lei do trabalho. Se você não trabalha, se você não ganha o pão material ou o pão espiritual com o suor do seu rosto, você é um enfermo da alma e precisa imediatamente modificar atitudes para que os seus pensamentos lhe ajudem a concretizar na prática aquela potencialidade que todos nós trazemos em nosso interior. Brilhe a vossa luz, brilhem as luzes dos senhores e das senhoras, pelo exercício do bom pensamento, das preces sentidas, das preces dirigidas aos sofredores de ambos os lados da vida, da vontade de ser útil, a prece que aproxima a criatura da divindade, os pensamentos que servem de embasamento a esse nosso processo evolutivo que está se processando mais lentamente em uns, mais apressadamente em outros, mas certamente em todos nós. Que os nossos pensamentos nos libertem, que a nossa luz possa brilhar a partir deste instante e que nos sintamos mais úteis, não só aos nossos semelhantes, mas a nós mesmos, com aquela satisfação do dever cumprido. Deus nos abençoe, meus caríssimos irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva a todos com o seu manto sagrado e que nos sintamos cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Muita paz.